Salve família, encarando aqui quem fala é o Davi e seja muito bem-vindo ao nosso humilde canal. Meus nobres e queridos irmãos, vamos ver a matéria aqui enviada por Lucas França. Aliás, as duas matérias se complementam e vai provar para você o que eu já venho falando aqui há anos. As grandes empresas não trabalham apenas para ganhar dinheiro. Isso é uma coisa que os intelectuais, inclusive convide eles a assistirem esse vídeo, porque isso é mais um tapa na cara dessa turma que defende, não, mas as empresas só querem lucrar. Elas fazem isso dentro do politicamente correto porque isso agrada a maioria das pessoas. Eu tenho a grande prova aqui que isso não agrada, muito pelo contrário. A maioria das pessoas são conservadoras, amantes da moral e dos bons costumes. E quando eles atacam esses valores do povo brasileiro, isso se reflete em perda gigantesca de audiência. Mesmo assim, olha a medida que a Globo está fazendo agora. Amigues e Todes, novela da Globo, usará linguagem neutra. A novela está prevista para estrear em maio do ano que vem, uma matéria muito recente de 1/10/2021. Conhecida pela adoção de pautas progressistas em suas novelas, a TV Globo decidiu que a novela Cara e Coragem, prevista para estrear em maio do ano que vem, adotará a chamada linguagem neutra em algumas de suas cenas. O folhetim é escrito pela roteirista Cláudia Souto. Segundo ela, esse tipo de linguagem, apoiada pelos LGBTs em nome de uma pretensa democratização do português, será usada apenas por personagens que representam a fatia da sociedade que já se comunicam assim naturalmente. Mentira, ninguém se comunica assim. E se tentar será corrigido, porque ninguém aqui é tão analfabeto para não saber que não existe isso aqui. Amigues e todes, não existe isso aqui no português. Então, mesmo que a pessoa nem saiba ler, ela sabe pelo menos falar e não vai aceitar isso aqui. Então é mentira, é mais uma narrativa falsa. Eles estão tentando sim implementar isso aqui, inclusive ameaçando professores. Olha, se o senhor não fizer isso, o senhor não vai conseguir tal cargo. Olha, se o senhor não fizer isso aqui, o senhor não consegue uma promoção, não consegue mudar para uma escola melhor e etc, etc. É desse jeito que eles fazem. Então alguns estão indo. Inclusive tem professor, isso é denunciado já, professor pedindo para sair porque não concorda com essas coisas aqui e ele sabe que a chance para ele é mínima por conta da sua decisão. Para não dizer outras coisas, meus irmãos. Então olha só, as novelas são crônicas de sua época. Ao abordar temas referentes à comunidade LGBTQIA+, é natural que o gênero neutro seja incorporado pelos personagens, disse Cláudia, em entrevista ao jornal Folha de São Paulo, publicada nesta sexta-feira, dia 1º. A roteirista também defende que as novelas sejam usadas como ferramentas para fortalecer esse tipo de mudança na sociedade, ou seja, as práticas de Sodoma e Gomorra, da Grande Babilônia, voltem, é o que eles querem. Falo isso aqui o tempo todo. O público de novelas é apresentado todos os dias às novas gírias, sotaques e palavras. Não é diferente com o gênero neutro. Logo se darão conta de que é uma forma de expressão. Acho relevante que seja mostrado numa obra de tanto alcance, declarou. Qual é o custo disso? Quem paga por isso? Porque o prejuízo é fato. Você que duvida, essa é a hora de você chamar aquele cara metido a intelectual que muitas vezes é doutrinado dentro da própria faculdade para acreditar nessas narrativas que na prática você não vê que é assim. Eles simplesmente são donos do dinheiro e manipulam. Então, uma TV podre de televisão tem a desculpa que precisa de audiência como fachada, porque na verdade ela é financiada. Ela é financiada por esses senhores que querem um governo único e mundial. Aqui está a prova disso. Ó. TV Globo registra perda de quase 2 milhões de telespectadores. E é matéria recente, viu, meu irmão? Antes que diga, mas isso aí é matéria antiga. 1/10/2021. 1/10/2021. Preste atenção. O mês de setembro apresentou um saldo negativo para a TV Globo. De acordo com os dados consolidados no painel nacional de televisão, a emissora carioca registrou média de 10,94 pontos nos acumulados das 24 horas dos últimos 30 dias. Com isso, a audiência de setembro foi a pior do ano para a emissora. O índice chega a ser menor do que o obtido pelo canal em dezembro de 2020, mês em que, tradicionalmente, há um número menor de televisores ligados. Claro, o pessoal está trabalhando, né? A correria é maior no mês de dezembro, então menos pessoas em casa, menos TV ligadas. Então, mesmo comparando com esse mês, os caras estão caindo. De acordo com o TV Pop, que divulgou o levantamento, na comparação com o melhor mês de audiência da Globo deste ano, em março, a saída de telespectadores já se aproxima da barreira dos 2 milhões. O terceiro mês do ano foi marcado pelo auge da representação, a Força do Querer e o Big Brother Brasil 21, que estava em alta. Em números absolutos foram 1.711.263 pessoas que deixaram de acompanhar o canal. O número é tão expressivo que a soma de todos os canais de televisão por assinatura dá pouco mais do que isso. Tá vendo, família? Todos os canais de TV por assinatura
dá um pouquinho mais do que esse número, ou seja, ele perdeu toda a audiência, seria, né, pra gente representar, pra você entender, você que é lá de nós, como se todas as pessoas que tem hoje no Brasil TV por assinatura tivesse saído da TV Globo. Em setembro, a somatória das redes pagas aferidas foi assistida por 2.677.877 telespectadores no país. Em junho deste ano, a emissora carioca também teve sua pior audiência para o mês em sua história. Apesar de ainda liderar entre as TVs abertas, a Globo teve média de 11,3 pontos. Cada ponto equivale a cerca de 260 mil domicílios no país e 30,9% de participação na audiência da TV aberta. Este número representou uma queda de nada mais nada menos que 6%. Então isso aqui é matéria, meu irmão. Não é uma coisa que eu acho, não é uma coisa que eu estou dizendo. São dados e são fatos. E serve para você que está desperto, meu irmão, fazer a continha de 1 mais 1, fazer a soma de 2 mais 2. Esses caras nunca estiveram interessados apenas em audiência, em apenas vender. Porque funciona assim na cabeça do intelectual inocente, que ainda não despertou, que não percebeu que existe o chamado Deep State, o estado das sombras. Esse que manipula tudo por trás das cortinas. Na lógica, no que é nos apresentado, funciona da seguinte maneira. Vem uma TV Globo, consegue a audiência das pessoas com bons programas, programas esses que agrade esses telespectadores, para que assim eles fiquem assistindo pelo maior tempo possível. O anunciante vê isso e vai lá pagar para sua marca ser apresentada durante os intervalos ou até mesmo durante as próprias novelas, os próprios filmes e etc. Bom, isso é o que seria se não existisse os donos do mundo, se não existisse uma agenda global. Isso era o normal. Essa turma quer implementar um governo único e mundial e para isso é preciso acabar com a velha ordem. Então a TV, que sempre se viu desde que foi feita para transformar vilões em mocinhos, mocinhos em vilões, para literalmente, assim como é batizado, tudo que passa nela é chamado de programação, não é porque de fato a televisão seja programada, mas porque quem assiste é programado, assim como a própria matéria disse, eles implementam novos costumes, eles acabam com tradições, eles mudam a imagem das pessoas, por exemplo, aquele pai conservador que quer que a filha arranje um bom namorado, que se guarde para um casamento, porque assim ela mesma vai colher os frutos disso mais pra frente. Talvez a pessoa jovem não percebe, mas quando fica mais velha e começa a entender, diz: meu pai só queria meu bem. Então tudo isso você vê que a mídia destruiu. Ela tanto mostrou isso como o pior do mundo, o vilão da história, através dos seus personagens, que hoje a cabeça da juventude é totalmente diferente. E veja só o resultado. Nas questões dos LGBTQI+, todo mundo sabe que é preciso respeitar a decisão do próximo. Mas o maior ataque à família brasileira foi feito pelo STF, quando equiparou uma simples crítica, o debate, que foi isso que eles fizeram. Eles equipararam, colocaram em igualdade, você querer debater a opinião contra um crime de racismo. A homossexualidade é uma escolha, você a faz. Existe inclusive tratamento, porque muitos psiquiatras, psicólogos concordam que isso é um desvio de comportamento. O homem e a mulher foram feitos para procriar. E isso é o que caracteriza uma família. Então pegaram arbitrariamente e proibiram os profissionais de oferecer esse tratamento. Se a pessoa sente que tem um distúrbio e pede para ser tratada, existe o tratamento, isso é fato, eu não estou inventando. Pode perguntar a qualquer psiquiatra, a qualquer psicólogo, existe o tratamento, ok? Aí, arbitrariamente proibiram que os profissionais ofereçam esse tratamento, depois acharam um pouco e equipararam para acabar com os debates que vocês devem lembrar, programa do Ratinho, aqueles programas sensacionalistas da TV Record, levavam sempre para debater. E os caras que iam defender essas ideias, levantando a bandeira do LGBTQIA+, eles sempre saíam derrotados, sempre, porque não tem argumento. Então comprando aqueles carinhas de sempre, né, os homens da capa preta, e consegue equiparar isso a crime de racismo. Simplesmente para acabar com o debate, simplesmente para acabar, silenciar você que tem uma opinião contra. Então todo mundo hoje tem que medir as palavras, senão corre o risco de ser preso literalmente. Isso dá uma cadeia triste. Talvez você tirar a vida de outra pessoa não dê tanta como você vir publicamente e dizer: olha, eu sou contra por causa disso e disso e disso. Você não pode fazer isso, simplesmente não pode. O outro alega que foi ofendido e acabou, você vai preso. Então por que todas essas coisas são feitas? Você tem que lembrar até da música de Cazuza. Quem paga pra gente ficar assim? Porque existe alguém que paga pra que isso aconteça. Tá aí a prova. Globo perdendo a audiência, mas insiste nessa agenda, continua com essas pautas. E as marcas, não é? Ao invés de se retirarem, continuam lá. Muito pelo contrário. O que é que eles fizeram aqui com a plataforma há anos atrás?
Tiraram todos os anúncios, mesmo sendo essa plataforma aqui, o YouTube, a plataforma que mais cresce. E os caras simplesmente retiraram o anúncio para forçar que as suas regras, as suas ditaduras sejam implementadas. E hoje está implementada. Comparada a 5 anos atrás, isso aqui é totalmente diferente do que era. Só vê canais caindo e sempre quem defende a família, a moral e os bons costumes. Então, meus irmãos, você que está desperto, com certeza consegue enxergar numa matéria dessa as provas evidentes do que a gente vem falando aqui o tempo todo. E é por isso que é importante a gente continuar com esse trabalho, por isso é importante que você deixe o seu like e que você expresse a sua opinião. Não assiste só o vídeo e não comenta. Tem muita gente que assiste e não comenta. Não faz isso, irmão. Porque eles que defendem essas pautas, contra a moral, contra a família e os bons costumes, eles têm 30, 50 contas cada pessoa. Que é pra denunciar vídeo, que é pra dar dislike, que é pra fazer comentários ofensivos pra parecer serem maior, igual um gato faz. Você já viu um gato brigando? Ele incha. Ele arrepia todos os pelos, incha todinho pra parecer que é maior. É o que esses caras fazem. Então tem 10 pessoas, você pensa que tem 1000. E não tem 1000, são 10. Agora são ferozes, vão pra cima. E já o nosso lado diz, não, mas eu tenho razão, eu fico tão irritado com esses assuntos que eu prefiro nem comentar. Então você dá a sua razão a eles. E é por isso que eles tiveram espaço, e têm o espaço até hoje, estão cada vez avançando mais para fazer isso. E vocês esperem para ver o que vai acontecer se caso o PT se eleger. Aí você vai ver o que é uma ditadura colorida. Você vai descobrir no dia se o PT voltar. E com essas urnas aí, meu irmão, o negócio é complicado. Enfim, deixa a sua opinião. A gente vai ficando por aqui, meus nobres e queridos irmãos. Lembrando que a gente está fazendo aí o sorteio do Astra Christine. Você pode adquirir o nosso audiobook ou o nosso e-book. Dependendo do que você escolher, você ganha 1 ou 3 números para concorrer gratuitamente ao nosso Astra Christine, tá certo? Se você não quiser o carro, Davi, eu preciso é do dinheiro. A gente dá o dinheiro, 25 mil reais. Tenho certeza que é o que você precisa, talvez, para quitar suas compras, dar entrada na sua casinha, sair do aluguel, comprar um terreno, enfim, várias coisas que você sabe melhor do que eu o que precisa, né, meu irmão? E esse pode ser aquele empurrãozinho. 25 reais hoje não é mais dinheiro, não muda a vida de ninguém, mas pode dar aquela força que a pessoa precisa, aquele empurrãozinho, para como se fosse um carro velho funcionar no tranco. Tá certo, meus irmãos? Eu sei bem o que é isso. Então tá aí, o que você vai comprar é o produto. Comprando o produto, você ganha 1 ou 3 números, dependendo do que você escolher, repetindo. E aí você ganha o direito de participar gratuitamente desse sorteio. Fazendo isso, você ajuda tanto a pessoa que vai ganhar, que pode ser você, e também o canal. Fiquem com Deus, meus irmãos. A gente vai ficando por aqui. Um abraço e tamo junto.